Parte 5. Assim que Ainz estava começando a ficar irritado por ter que molhar as roupas enquanto limpava seu corpo, ele ouviu um enorme objeto se aproximando rapidamente. Ele se virou na direção da fonte do som e, ao que parece, era Hamsuki. O poder de luta de Hamsuki era muito mais fraco do que o de Ainz ou Narberal. Permitir que ele lutasse só levaria a ferimentos desnecessários. Portanto, ele ordenou que ficasse a certa distância. Deve ter vindo porque não podia mais ouvir o som da luta. Ele reconheceu a expressão no rosto adorável do hamster gigante. Estava preocupado com Ainz. Praticamente criava um pronto fraco em qualquer um que o visse. O hamster gigante, que não sabia o que seu mestre estava pensando, aproximou-se de Ainz com velocidade inesperada e olhou nos arredores, quando finalmente fixou os olhos em Ainz. É? O hamster caiu de costas e mostrou sua barriga enquanto lamentava. Há um monstro horrível aqui! Milord! Milord! Ainz agarrou a própria cabeça. Toda a força havia se esvaído de seu corpo. Mas Ainz lembrou que ainda não havia mostrado a Hamsuki sua verdadeira forma. Mesmo assim, isso não era motivo para fazer um escândalo desses aqui. Quando olhou para o muro do cemitério ao longe, ele viu que os aventureiros ainda estavam lutando contra os Wraiths. A julgar pela distância, eles não deveriam poder ouvir Hamsuki, mas não havia garantia disso. Em um tom severo, Ainz repreendeu Hamsuki. Você já fez palhaçadas demais. Hã? Essa voz máscula e autoritária? É o senhor, milord? É claro que sim. É por isso que quero que você mantenha sua voz baixa. Inacreditável! Isto era mais do que este aqui esperava. Este que vos fala pensou que já soubesse a extensão dos poderes de Milord, mas a lealdade deste Hamsuki aqui foi redobrada. É mesmo? Mas como eu disse, mantenha a voz baixa. Isso é cruel, Milord. Por favor, não faça pouco da promessa de lealdade deste seu servo aqui. Você não ouviu o que Ainz-sama disse, idiota? Parte do corpo de Hamsuki se achatou quando ele foi chutado para longe. No lugar de seu corpo estava o pé de Narberal, que ela lentamente retirou. Ainz-sama, creio que não há ganhos em deixar essa forma de vida inferior com vida. O senhor permitiria que sua serva leal a incinere com raios? Não. Ser conhecido como aquele que comanda o sábio rei da floresta vale muito a pena. Tê-lo vivo e saudável em nossas viagens é beneficial para nós. Mas voltando ao que interessa, Narberal, o tempo é curto. Vá saquear os corpos. Podemos precisar entregar suas posses às autoridades locais. Por isso precisamos determinar o valor desses objetos primeiro. Entendido. Eu estarei esperando na capela. Cuide do resto. Sim, mas e quanto aos cadáveres? Devemos levá-los de volta a Nazarick? Não. Podemos precisar entregar os responsáveis por trás do incidente, então apenas pegue o equipamento deles. Sim, senhor. Hamsuki, que acabara de voltar correndo, respirava com uma intensidade deliberada. Narberal, por sua vez, apenas o olhou friamente e disse: As palavras de Ainz-sama são mais importantes do que qualquer coisa que você tenha a dizer. Este é um conhecimento básico para um de seus servos. Uma forma de vida como você é a mais baixa entre todos os lacaios de Ainz-sama. Então ou você presta atenção, ou eu mato você aqui e agora. Hamsuki estremeceu ao ouvir essas palavras. Da próxima vez não usarei um ataque físico, e sim magia. Pelo crime de desobedecer ao Ainz-sama, você sofrerá até que implore para morrer. Este que vos fala, entende? Por favor, não faça essa cara assustadora. Foi porque este aqui ficou bastante surpreso com o quão majestoso ele parecia. Foi bastante impressionante. A expressão de Narberal se suavizou um pouco, e ela disse: De fato, Ainz-sama é uma figura impressionante. Pelo menos você tem bom gosto. Obrigado pelo seu elogio. Mas se é assim que o Milord parece, então a senhorita também tem outro rosto, Narberal, dono? Eu sou uma doppelganger. O que você vê é devido às minhas próprias habilidades inatas. Observe. Ela removeu uma luva e revelou uma mão com apenas 3 dedos, que eram mais longos que os dedos humanos. Eles pareciam patas de uma mariposa. Ah, este aqui entende. Entende sim. Não se surpreenda com tão pouco. Como serve a grande tumba de Nazarick, não faça tanto alvoroço por coisas tão pífias. Enfim, eu vou tirar os itens mágicos dos cadáveres. Então venha e me ajude. Sim, entendido. Enquanto isso, na capela. O menino Nifria estava na capela. Quando Ainz olhou para ele, a luz vermelha nas órbitas de seus olhos diminuiu.
Ele usava uma roupa estranha e transparente que chamava a atenção para seu corpo, mas a atenção de Ainz estava focada em seu rosto. Os coágulos em forma de lágrimas de sangue preto avermelhado que escorriam de suas bochechas deixavam claro que ele estava cego. Bem, isso pode ser curado. Magia é realmente muito conveniente. A questão agora era a condição atual de Nifria. Ele estava em pé aqui, mas não reagiu à chegada de Ainz. Mesmo que seus olhos não pudessem ver, ele deveria ouvir que alguém estava vindo. No entanto, não houve reação, o que implicava em uma coisa: controle da mente. A questão agora era sobre de que tipo de controle ele estava. Deve ser isso. O olhar de Ainz se fixou na coroa de teia de aranha que repousava na cabeça de Nifria. Ou melhor, seria melhor dizer que nada mais parecia mais suspeito do que isso. Assim que estendeu a mão para remover a coroa, Ainz parou no meio do caminho. Como não sabia o que causara isso, ele não deveria fazer nenhum movimento descuidado. Portanto, Ainz lançou uma magia na coroa. Avaliação completa de item mágico. Em Yggdrasil, essa magia diria ao conjurador sobre o criador e o fabricante de um item mágico. A magia também poderia ser lançada aqui, mas se comportava de forma diferente, pois informações que não apareciam em Yggdrasil apareceram na mente de Ainz. Coroa da sabedoria. Entendi. Curioso, as habilidades desse item não existiam no jogo. Ou seja, é um item impossível de ser fabricado em Yggdrasil. Ainz suspirou depois de aprender tudo isso e começou a pensar no que fazer a seguir. Ele estava preocupado principalmente com os benefícios de levar Nifria para a grande tumba de Nazarick. A perspectiva de ganhar um item mágico raro e um usuário igualmente raro com talento de nascença era algo muito atraente. No entanto, sua hesitação durou apenas um momento. Como eu já aceitei essa tarefa, falhar de propósito só serviria para manchar o nome de Aizongon. Quebra de item maior. Ainz lançou uma magia na coroa. A cena do item se decompondo em poeira cintilante foi muito bonita. Ainz carinhosamente abraçou o jovem desmaiado e gentilmente o colocou no chão. Então ele examinou o rosto de Nifria. Depois disso, tudo o que eu preciso fazer é curar seus olhos. Embora não sei bem se devo fazer isso aqui ou não. Tocando seu queixo ossudo, Ainz se levantou devagar. Os mortos-vivos que havia invocado não haviam sido completamente eliminados, mas ele sentiu que alguns já haviam sido destruídos. Logo, os reforços, ou melhor, intrometidos, encontrariam esse lugar. Antes disso, ele teria que reformular sua ilusão facial e refazer suas espadas e armadura. Ele também precisava recuperar os itens mágicos rapidamente. Ao contrário de como as coisas eram quando ele caçava outros jogadores em Yggdrasil, aqui ele podia pegar todas as suas armas e equipamentos por conta própria, e isso o agradava. Quando ele olhou para trás a fim de ver se Narberal precisava de alguma ajuda para recolher o equipamento, ela já estava na entrada da capela. Ainz-sama. Algum problema? Já coletou o equipamento do inimigo, incluindo o dinheiro deles? Sim, mas há algo em que eu queria saber sua opinião. Narberal avançou para a capela, com uma esfera negra em sua mão. Parecia irregular, como uma pedra que se poderia encontrar ao lado de um rio, e não parecia muito valiosa. O que é isso? Parece ser algo que aquela forma de vida inferior, Lombriga, valorizava profundamente. No entanto, não sei quais são seus efeitos. É mesmo, é. Narberal, a NPC, sabia muito menos magias do que Ainz, e a maioria delas eram magias de combate. Por isso, ela não podia avaliar seu valor. Ainz pegou o orbe e lançou a mesma magia de antes. Avaliação total de item mágico. Os pontos vermelhos de luz que serviam como os olhos de Ainz se iluminaram. O que é isso? O orbe da morte? E é um item mágico inteligente? O orbe da morte tinha um nome impressionante, mas não era um item tão impressionante assim. Ajudava a controlar os mortos-vivos e podia lançar várias magias necromânticas diferentes todos os dias, mas nenhuma delas atraía Ainz. Ele também tinha a desvantagem de dominar mentalmente os humanos que o mantinham. Embora isso não fosse extremamente relevante para Ainz e Narberal, que possuíam defesas contra efeitos que afetavam a mente, assim como várias criaturas demi-humanas e heteromórficas. Que item estranho! A única coisa que o intrigou foi o fato de ser um item mágico inteligente.
Ainz o cutucou levemente, e quando estava prestes a mandá-lo falar, uma voz falou em sua cabeça. Saudações a ti, ó poderoso Rei da Morte. Essas palavras ecoaram dentro de seu crânio, e Ainz continuou olhando para o orbe. Em um mundo cheio de monstros e magia, isso dificilmente era algo tão interessante. Realmente é um item mágico inteligente. Ainz agilmente agitou o orbe de mão em mão e continuou examinando-o. No entanto, o orbe não mostrou nenhum sinal de querer falar. Ainz ponderou a situação e, depois de decidir uma possível razão para isso, ele disse: Eu permito que você fale. Ó poderoso Rei da Morte, aceite meus mais profundos agradecimentos. Essa reação lembrou Ainz dos NPCs leais de Nazarick, e ele riu. Aceite o maior respeito desde que sente a vossa aura absoluta de morte. Mas eu já dissipei todas as minhas auras. Por que esse item continua me chamando de Rei da Morte? Eu aceito o vosso respeito. Meus mais profundos agradecimentos, ó Supremo Soberano da Morte. Sou profundamente grato a todas as formas de morte que existem dentro deste mundo. E dentre todas, jamais poderia imaginar encontrar um ser de presença tão magnânima. Embora o orbe estivesse falando de maneira suspeita, essas palavras pareciam sinceras o bastante. Isso fez as costas de Ainz coçarem um pouco. Então ele empinou o peito para cima e disse: E então, você pode falar alguma coisa além de bajulações? Sim, este que vos fala se desculpa profundamente por este pedido impensado, mas este que vos fala tem um desejo que talvez apenas o Rei da Morte possa conceder. E qual seria? Este que vos fala, outrora sentia que o motivo de existir nesse mundo era a fim de espalhar a morte. Mas depois de conhecer a ti, o poderoso Rei da Morte, este que vos fala percebeu que realmente nasceu para servi-lo. Parecia sincero o bastante, e se tivesse uma cabeça, provavelmente estaria se curvando. Ainz pressionou os dedos contra a boca e começou a pensar. Ele tinha que considerar os méritos e deméritos de tomá-lo como um servo, se era confiável e assim por diante. Ainz examinou o item mágico novamente. Por segurança, ele provavelmente deveria destruí-lo. No entanto, algo assim não existia em Yggdrasil, e destruir outro item único seria um desperdício. Depois de lançar várias magias de proteção no orbe, Ainz chamou o hamster gigante que havia entrado na capela. Hamsuki? Sim, milord. O que deseja? Pegue isso. Ainz jogou o orbe que estava segurando, e Hamsuki pegou-o com agilidade. Posso perguntar a milord sobre este item? É um item mágico. Pode usá-lo? Este aqui acha que sim, mas é barulhento. Grita tanto que este aqui quer devolvê-lo ao milord. Narberal olhou para Hamsuki com os olhos arregalados. O senhor está presenteando uma recém-chegada? Pelo modo como Narberal falou, Ainz podia dizer que ela perdeu a compostura e estava profundamente abalada. Embora eu tenha lançado magias contra a detecção, ainda não sei dizer se é perfeitamente seguro. Então é melhor entregá-lo a Hamsuki. Entendo. Como esperado de Ainz-sama, seus sábios julgamentos são impecáveis. Diante dele estavam Narberal e Hamsuki, se curvando de forma digna. Por sinal, as bochechas de Hamsuki tinham um calombo pouco menor que um punho humano. Pouco antes de dar o comando para retornarem, Ainz notou o vulto de sua capa vermelha. Por um capricho, ele agarrou a lateral da capa. Ah, bem. Se a recuperação já estiver completa, então é hora de levar o Nifria. Ainz balançou sua capa vermelha de maneira majestosa e continuou. E retornarmos triunfantes.